Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 15. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão reunida era de quase 120 pessoas e disse, aleluia. Vamos ficar nesse versículo aqui. O que nós queremos trazer aqui, 5 situações na vida de Pedro. 5 situações marcantes na vida de Pedro, onde queremos aqui contextualizar também que Pedro tipifica igreja. Vamos ver as 5 situações primeiro e vamos fazer um paralelo à igreja. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, fala da ascensão de Jesus. Jesus diz no versículo 4, não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Lá no versículo de número 7 diz a Bíblia, não vos importa saber os tempos ou a época que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Diz a Bíblia que eles ainda olhando, o Senhor ascendeu aos céus. E a Bíblia diz então que eles estavam ali reunidos, todos eles no cenáculo, cerca de 120, e a Bíblia diz que Pedro se levantou. A primeira, aleluia, situação na vida de Pedro é que Pedro se levanta como pregador da palavra. E lá no capítulo de número 16 de Mateus, versículo de número 16, quando Jesus chega até os seus discípulos, ali em Cesareia de Filipe, Jesus pergunta aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A Bíblia diz que uns disseram, é João Batista, outros Elias e até Jeremias. E Jesus perguntou especificamente para eles, e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro toma a palavra. Pedro, eu quero vos falar da pessoa de Pedro. Num primeiro momento, Pedro toma a situação, as rédeas daquele assunto e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A primeira situação na vida de Pedro é que Pedro tem a revelação de Deus. Foi Pedro que recebeu a revelação de Deus. Todo aquele que quer fazer a obra de Deus precisa da revelação de Deus. Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lá no capítulo de número 14, versículos de número 28 e 29 diz, respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse, vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. A segunda situação na vida de Pedro, que foi Pedro o único que andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Entendemos que águas aqui representam o mundo, os problemas, as adversidades, as situações adversas, e que o discípulo Pedro andou sobre tudo isso aí, na ordem do Senhor Jesus Cristo. A terceira situação na vida de Pedro está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo de número 31 e 32, que diz, Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. A terceira situação na vida de Pedro é que Pedro, mesmo sendo discípulo, mesmo andando sobre as águas, mesmo recebendo revelação, ele ainda não era convertido. Jesus avisa Pedro que Pedro iria negá-lo, e quando Jesus é preso no Getsêmani, e Jesus é levado então para ser julgado, castigado, vituperado, Pedro, sendo avisado por Jesus, mesmo assim, nega a Jesus 3 vezes e o galo canta.
O primeiro alvo de Satanás não foi João, não foi André, não foi Felipe. O primeiro alvo de Satanás foi Pedro. A terceira situação na vida de Pedro é que Pedro precisava se converter. A quarta situação na vida de Pedro, quando Jesus fala lá no livro de João, capítulo 21, versículos 15 ao 17, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: aleluia, Jesus. Simão, filho de João, amas-me? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: amas-me? Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus então: apacenta minhas ovelhas. Aleluia. A quarta situação na vida de Pedro, João 21, 15 ao 17, é que Pedro, após se converter, e aqui Jesus já havia ressuscitado, Jesus diz para Pedro que Pedro deveria apacentar a igreja. O primeiro a se converter, o primeiro a ser destacado, o primeiro a ser perseguido pelo diabo, o primeiro e único a andar sobre as águas, o primeiro a receber revelação do Espírito Santo de Deus e o primeiro a pregar o evangelho na quinta situação, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 15, que nós, ora, lemos. E o que tem a ver Pedro com a igreja, sendo Pedro aqui, então, um tipo de igreja. A primeira situação é que a igreja tem que ter a revelação do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Toda a igreja, assim como Pedro recebeu, toda a igreja precisa ser dirigida pela direção, pela revelação do Espírito Santo do Senhor. Estudar é bom, aperfeiçoar é bom, a técnica é boa, a liturgia é boa, os costumes são bons, mas nada disso adianta se não tiver a revelação do Espírito Santo do Senhor. Lembra-se, um dia Pedro disse que Jesus não morreria na cruz. Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Quando Pedro perde a revelação de Deus, ele então é logo corrigido pelo Senhor Jesus. A primeira situação de Pedro, a primeira situação para a igreja, tipificando Pedro a igreja, é que toda a igreja, para dar certo, para palmilhar nessa terra, para ser vitoriosa, é ter a revelação do Espírito Santo do Senhor. A segunda situação, onde Pedro caminha sobre as águas, tipificando a igreja, que a igreja anda sobre as águas. Ela anda sobre as águas, ela anda sobre as águas, tipificando aqui água, mundo, e igreja sobre o mundo, não se misturando com o mundo, aleluia, não deixando que o mundo entre dentro da igreja. A terceira situação, aleluia, é que a igreja é responsável pelas conversões, aleluia, do indivíduo, do cristão. A igreja é a grande responsável pelo número de conversões ao cristianismo. Está na mão da igreja levar a palavra, está na mão da igreja adorar a Deus, está na mão da igreja ganhar as almas para o Senhor. Não só debaixo da unção do Espírito Santo, não só palmilhando nesta terra sobre as águas, como também converter o máximo possível de almas que possa encontrar na sua caminhada. Aleluia. A quarta situação, a igreja, ela deve apacentar as ovelhas. Assim como Pedro foi chamado, a igreja é chamada para apacentar as ovelhas. Não só tirar a lã da gorda, mas tratar também aquela que está doente. Não só desfrutar da carne daquela que tem, mas tratar aquela que tem alguma necessidade.
A igreja, ela é constituída por Deus para apacentar as ovelhas. Aleluia. A quinta situação, a igreja se levanta para pregar o evangelho. Assim como Pedro foi o primeiro a se levantar, a igreja tem que estar de pé, pregando o evangelho. Aleluia. Sem restrições, condenando o pecado, condenando, aleluia, o erro, ajudando os irmãos a se converterem, levando o evangelho, aleluia, a toda e qualquer criatura. Na vida de Pedro, na vida da igreja, 5 situações: a revelação do Espírito Santo, andar sobre as águas, converter cristãos ao cristianismo, apacentar as ovelhas e levar o evangelho. Entenda, querido irmão, nós precisamos da revelação do Espírito Santo para conduzir as ovelhas. Entenda, querido irmão que nos escuta nesse momento, nós temos que andar sobre as águas como igreja. Entenda que a igreja precisa ganhar almas para o Senhor Jesus. Entenda que é dever da igreja não se omitir, mas apacentar as ovelhas do Senhor. E sobre todas as coisas, quem queira ouvir ou deixar de ouvir, levar o evangelho da graça, o evangelho genuíno que condena o pecado, aleluia, e que ama o pecador. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus.